Olá, aqui é Igor Hartz e estamos dando sequência à nossa série de vídeos sobre o tema tutelas provisórias no processo civil brasileiro. Este é o quarto vídeo da nossa série e neste vídeo nós trabalharemos com o elemento provisoriedade. Vimos já nos vídeos anteriores que o Código de Processo Civil Brasileiro, quando fala em tutela provisória, ele parte de dois critérios: uma tutela de cognição sumária e uma tutela não definitiva. Bom, hoje nós vamos entender o que seria para o Código uma tutela não definitiva ou, dito de outro modo, uma tutela tecnicamente provisória. Bom, primeiramente vamos trabalhar com o conceito de provisório. O conceito clássico de provisório, desenvolvido no Brasil a partir da doutrina de Alfredo Araújo Lopes da Costa e também de Ovidio Batista da Silva, ele trabalha com a seguinte ideia: provisório é tudo aquilo que nasce e perdura para ser trocado por algo definitivo e de igual natureza. Então, provisório relaciona-se com o definitivo e o provisório perdura e é voltado a ser substituído pelo definitivo de igual natureza. Lopes da Costa usava uma metáfora para explicar esse conceito, que foi utilizada muito pelo professor Ovidio para distinguir provisório e temporário. Bom, é a seguinte metáfora: o conceito de provisório, então daquilo que perdura para ser trocado pelo definitivo, seria associado ao desbravador do sertão que assenta a barraca para moradia, e essa barraca é utilizada por ele até que ele venha construir a sua morada definitiva. A morada definitiva substituiria a barraca e teria a mesma função e seria definitiva. Bom, esse é o conceito de provisório. Paralelamente ao conceito de provisório, um conceito que foi de certo modo esquecido pelo atual CPC é o conceito de temporário, que é um conceito que se associa muito bem à tutela cautelar. Ovidio diria que temporário é tudo aquilo que perdura enquanto é necessário. E, não sendo mais necessário, deixa de existir, não sendo trocado por nada. E o exemplo que ele utilizava, baseado em Alfredo Araújo Lopes da Costa, era o dos andaimes em uma construção. Lopes da Costa diria: os andaimes em uma construção, eles são temporários na medida em que eles perduram enquanto são necessários. Finalizada a construção, por exemplo, finalizada a pintura para a qual se utilizou os andaimes, a construção ela não substitui os andaimes. Eles deixam de existir na relação com a construção. Não há uma troca, não se substitui os andaimes pela construção. Bom, esse é um ponto importante. Por quê? Porque classicamente se entendeu que a tutela antecipada, ou seja, o que o Ovidio chamava de tutela satisfativa de urgência de natureza provisional, ela perdurava até que ela fosse trocada pela tutela definitiva. E por isso ela seria provisória. Diferente seria a tutela cautelar, porque a tutela cautelar, vejam, ela está associada a uma situação em que há um perigo da infrutuosidade. Ou seja, pensando aqui no nosso exemplo lá dos primeiros vídeos do arresto cautelar. O credor está diante de uma situação em que o devedor está se desfazendo do seu patrimônio e com isso poderá frustrar a futura satisfação do direito. O arresto cautelar assegura o direito de crédito e ele é necessário enquanto há o perigo da infrutuosidade. Imaginemos que o devedor, que estava no risco de entrar em insolvência, seja contemplado com a Mega Sena, passe a dispor de um patrimônio multimilionário. Nesse caso, em tese, nosso exemplo aqui, não haveria mais o perigo da infrutuosidade. E com isso não seria mais necessária a cautelar de arresto. Veja, ela não é substituída pela mudança patrimonial do devedor. Assim como advertiu o Ovidio, ela não é substituída pela futura penhora ou pela sentença que reconhece o direito de crédito. Na verdade, a cautelar, ela deverá perdurar enquanto ela for necessária. Então, por isso se diz que ela é temporária e por isso se diz que a tutela antecipada é provisória. Bom, nós teremos depois alguns vídeos específicos sobre tutela cautelar e voltaremos a esse assunto. Nosso foco
Por enquanto é tentar ficar o mais próximo possível da sistemática do código. E vejam, o código ignorou totalmente essa distinção. Ele tenta unificar a tutela cautelar e a tutela antecipada sob o signo da provisoriedade, contrariando, por assim dizer, então, boa parte da nossa doutrina que enxergava na cautelar uma tutela de natureza temporária. Tentaremos depois seguir com esse entendimento e, por enquanto, eu quero trabalhar com a ideia de provisório do código, que, de certo modo, tentarei aqui salvar o CPC para que nós possamos falar em tutela provisória e, com isso, ainda assim, dentro dos pressupostos do nosso código, nominar a tutela cautelar e a tutela antecipada como tutelas provisórias. Bom, então assim, primeiro falamos aqui, tutela provisória é aquela que perdura e que nasce para ser trocada pela tutela definitiva. O professor Ovidio Araújo Batista da Silva, ele dizia o seguinte, o conceito de provisório, ele é ambíguo. Eu posso falar em provisório em pelo menos aqui duas perspectivas, que é isso que me interessa nesse vídeo de hoje. Eu posso falar do provisório no plano normativo, e aqui eu estou analisando o provimento jurisdicional, e eu posso falar em provisório no plano fático. Muitas vezes nós falaremos de uma tutela provisória em que essa provisoriedade ocorre nos dois planos, em que há uma dupla provisoriedade, portanto. Imaginemos o seguinte caso, o autor vai a juízo e postula a tutela antecipada, tutela provisória, portanto, e ela é concedida. E essa tutela antecipada, ela visa a retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, em juízo de cognição sumária, se verificou que, em tese, ele não é o devedor e, portanto, está inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Vejamos, estamos diante de uma tutela provisória, fundada em cognição sumária, que poderá ser, nos termos do artigo 296 do CPC, modificada ou revogada ou confirmada pelo mesmo juízo. Cognição sumária, presume-se que, exaurindo a cognição, o juiz poderá, então, proferir um provimento definitivo. Daí essa relação entre sumariedade e provisoriedade que nós já mencionamos em vídeos anteriores. Vejam que o provimento é provisório. Posso falar aqui, nos termos do CPC, em uma tutela provisória. Os efeitos desse provimento, ou o plano prático, também é provisório. Por quê? Porque se ao final o juiz verificar que o autor não tinha direito a ser excluído dos órgãos de proteção ao crédito, o que vai acontecer? O nome dele retornará aos órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, o provimento jurisdicional é provisório, e poderá ser confirmado ou modificado depois, quando vier o provimento definitivo, e os efeitos práticos também serão provisórios, uma vez que eles poderão ser modificados ou confirmados. É possível voltar ao status anterior, é possível voltar ao status inicial, caso não seja confirmada a tutela antecipada. Então aqui eu tenho o fenômeno da dupla provisoriedade, provisoriedade no plano normativo e no plano prático. Agora, vejamos que o próprio CPC reconhece, no seu artigo 300, parágrafo 3º, que, do ponto de vista prático, muitas vezes os efeitos da tutela antecipada poderão ser definitivos, eles não serão provisórios. Inclusive, o artigo 300, parágrafo 3º, veda a concessão da tutela antecipada nesses casos, e nós veremos futuramente que, apesar dessa vedação, há como contorná-la de modo legítimo e que, na prática, muitas vezes se afasta esse artigo sem uma mínima fundamentação sequer. Mas vejamos aqui a situação, por exemplo, do autor que vai a juízo para buscar a concessão de uma cirurgia. E ele obtém a tutela antecipada, tendo em vista o perigo da demora, ele não pode aguardar o tempo do processo, pois caso não consiga o procedimento cirúrgico, vamos imaginar liminarmente, depois não haverá mais como realizá-lo, o autor poderá, inclusive, ter morrido, vamos exagerar aqui no caso, e esse provimento aqui, diante do perigo da demora, é fundado em cognição sumária, em juízo de probabilidade. Então, o juiz concede a tutela antecipada para que o autor realize o procedimento cirúrgico. Posteriormente, quando sobrevém a tutela definitiva, fundada em cognição exauriente, verifica-se que o autor não tinha o direito material
afirmado na petição inicial, que ele não tinha direito à concessão do procedimento cirúrgico. E neste caso, o que acontecerá? É possível desfazer o procedimento? Não. Então nós teremos uma hipótese em que a tutela é provisória no plano normativo, mas os seus efeitos são definitivos no plano prático. O professor Ovidio chamava esses casos de tutela satisfativa autônoma, tutela satisfativa de urgência autônoma, e diferenciava esses casos da chamada tutela satisfativa provisional. Infelizmente, escapou ao nosso legislador essa distinção. Nós não temos essa distinção no Código, embora, como veremos posteriormente, os casos de tutela satisfativa autônoma se acomodam muito bem aos casos do novel Instituto da Tutela Antecipada requerido em caráter antecedente. Então, o que nós estamos verificando aqui? Que quando o Código fala em tutela provisória, o conceito de provisório opera só no plano normativo, ou seja, provimento jurisdicional não definitivo, que poderá ser confirmado, modificado posteriormente quando sobrevier a cognição exauriente ou quando vier outro evento futuro. E com essa proposta, por assim dizer, até poderíamos, tentando salvar o Código, considerar também a tutela cautelar como uma tutela provisória, já que o Código pressupõe que a tutela cautelar seja fundada em cognição não exauriente, seja fundada em juízo de probabilidade, e que num momento posterior eu poderei ter uma mudança quanto a essa cognição e, por exemplo, verificar que o direito acautelado não existiria. Que essa tutela cautelar ela não tem a mesma estabilidade, por assim dizer, do ponto de vista do provimento jurisdicional, que uma tutela definitiva. Então, sob essa ótica, seria possível, então, colocar a tutela cautelar como uma tutela provisória, pensando tão somente que esse provimento não tem a mesma estabilidade do provimento definitivo, embora a tutela jurisdicional, sua existência, ela esteja atrelada ao signo da temporariedade, ela deve perdurar enquanto necessária ou enquanto se verifica que existe o direito acautelado e, logo, enquanto ela seja necessária também, de certo modo, enquanto há o perigo da infrutuosidade e a probabilidade do direito acautelado, da situação cautelante, como nós veremos posteriormente. Então, sob essa ótica, eu falo em tutela cautelar, do ponto de vista da tutela prestada sendo temporária, mas o provimento jurisdicional aqui sendo provisório, porque ele não tem cognição exauriente e poderá, num momento posterior, ser modificado. É uma forma de tentar salvar o Código com a terminologia tutela provisória. Nós voltaremos a isso depois, quando aprofundarmos o estudo da tutela cautelar. Tutela antecipada, ok? Tutela provisória, no plano normativo, porque muitas vezes essa provisoriedade não se repetirá no plano prático. Ela será definitiva no plano prático quando irreversíveis os efeitos da tutela antecipada. Então, a tutela antecipada poderá ser uma tutela provisória no plano normativo e no plano prático, ou definitiva no plano prático e provisória no plano normativo. E a tutela de evidência, em princípio, também será uma tutela provisória no plano normativo e também no plano fático. Embora pode acontecer na tutela de evidência o mesmo que na tutela antecipada, efeitos serem irreversíveis, embora em tese isso não deva ocorrer na tutela de evidência, ok? Então agora nós já temos uma compreensão do que o Código quer dizer quando usa a expressão tutela provisória. Tutela fundada em cognição sumária e tutela não definitiva. Não definitiva em que sentido? No sentido de que essa tutela jurisdicional antecipada, cautelar ou de evidência poderá ser modificada, revogada ou confirmada num momento posterior, conforme prescreve o artigo 296 do CPC. Com isso, fechamos os dois elementos conceituais que caracterizam para o nosso Código a tutela provisória.